E aí, vamos instalar o Foreman então? Vamos nada, né? Quem vai instalar vai ser eu. Então, tenho aqui, guardei a saída do arquivo de logs do DHCP meu lá, que pegou as máquinas, que pegou os IPs das VMs. Então aqui, provavelmente temos na ordem o IP das VMs, como Foreman Server, o DHCP, o DNS, o TFTP e o Puppet. Vou gerar uma variável dessas VMs aqui, no outro shell, VMs igual, vou fazer um for fazendo um ping em todas elas, e em VMs, ping -c2 done. Todas elas responderam, parece que essa aqui não havia saído, vamos ver. Certo, todas elas responderam. Então eu vou dar uma pré-configuração nela, que é para deixar ela pronta para começar a instalar o Foreman, que vai ser esse looping aqui, ó. Então ele vai entrar em máquina por máquina, vai instalar o Vim, o Git, vai fazer um clone desse próprio repositório aqui que eu estou usando nesse momento, vai usar um script para amarrar o IP que está setado na placa, deixar ele fixo e depois vai deixar a máquina desligada. Então, deixa eu rodar esse for done. Vou deixar ele rodando, aí no final ele deve deixar a VM desligada. Deve ter chegado no final da primeira máquina, então ele deve estar desligando a máquina do Foreman. Aí, desligou. Então, só para ter certeza, esse IP aqui é o do Foreman. Vou abrir um outro shell aqui para não perder esse shell. Vou dar um ping nela, ela não pode estar respondendo. Certo. Então, vou começar já o provisionamento dela. Então, vou ligar. O ping deve voltar a responder. Aí, voltou. Vamos acessar então. E só lembrando no arquivo de hosts lá, Foreman, aqui, no arquivo de hosts, que aqui eu tenho a máquina do Foreman, a VM do Foreman com o IP final 190. Então esse IP aqui eu tenho que configurar manualmente. Então eu vou fazer um seed. Eu devo ter esse seed salvo aqui em algum lugar. Aqui. Então é isso mesmo. Então vou entrar no arquivo de configuração e trocar o IP para final 90. E vou botar a máquina. Vou ter que voltar no IP final 90. Ele já deve ter feito a máquina de DHCP também. Deve estar desligando ela. Olha lá, já desligou a DHCP. Aqui a do Foreman já voltou. Vou acessar ela então. E aqui vou deixar rodando o script de instalação do Foreman, que é server Foreman. Então vou deixar ele rodando. E vou dar uma passada rápida no que esse script faz. Eu já falei no vídeo passado, mas vale dar uma reforçada. É esse script que eu estou rodando lá. Então, carrego o arquivo de hosts, que é esse arquivo aqui, onde eu seto qual é o hostname das máquinas, os IPs das máquinas e, voltando lá, carrego qual que é o IP que está na máquina no momento, deixo esse IP salvo na variável IP Foreman, configuro o hostname da máquina, garanto que dentro do arquivo de hosts eu vou ter o IP do Foreman e o hostname do Foreman. E aqui é a instalação que está na documentação do Foreman. Instalo os repositórios, instalo os pacotes para instalação do Foreman e depois rodo o Foreman Installer. Depois que terminar a instalação do Foreman, eu paro o Firewall e desabilito o Firewall. E essa parte aqui eu explico depois. Enquanto ele está instalando o Foreman, vamos fazer a pré-configuração da máquina DHCP. Só lembrando que a máquina de DHCP, que é essa daqui, ela vai ter duas placas de rede. Uma placa de rede na minha rede local, que eu estou nesse momento, a rede local desse notebook, e uma rede local que eu criei só para as máquinas do Foreman, que eu criei lá como rede totalmente isolada lá no libvirt. E vou configurar esse endereçamento de IP, 192.168.22, vai ser 1/28. Então, vou acessar a máquina do DHCP e configurar mais uma placa de rede.
deixar ele pingando aqui para ter certeza que é ele. Então, aqui é a máquina DHCP. Então, play. Olha lá, a instalação do Foreman já instalou todos os pacotes necessários para a instalação. Agora está fazendo realmente a instalação do Foreman. Aí, DHCP começou a pingar, então vamos acessar ela. Então aqui eu tenho que configurar o IP da minha rede local, que vai ser final 91, e mais uma placa de rede com a rede 192.168.22.1. Então aqui é o final 91. Fazer uma cópia desse arquivo aqui para ETH1. Aí eu vou alterar ele para final 1 e rede 22. Deixa eu dar um caso nos meus arquivos para ver como é que ficou. Isso, tem que trocar a máscara de rede. Só que aqui para ETH1. Então eu vou trocar isso aqui por isso aqui. Cat. Bom, ainda tem que entrar no arquivo para remover essas 3 entradas aqui e mudar ETH0 para ETH1. Mas vamos olhar o arquivo da ETH0. Certinho? Eu vou mudar também. Vou mudar o DNS da ETH0 para ela mesma. Certo? E aí, TH1. Eu errei, né? Lá, aqui o DNS. DNS eu estou apontando para a máquina de DNS mesmo. E aqui na rede interna eu vou apagar essas 3 entradas. E vou mudar o que é ETH0 para ETH1. Certo? E vou reiniciar ela. Vou deixar pingando o final 91, que ela deve subir com esse IP agora. E no libvirt eu vou aplicar mais uma placa de rede para ela. Rede. Aqui eu vou marcar a rede local, Network Isolated. Configurar o modelo do drive da placa de rede com o VirtIO e dar um finish. Aqui ela já deve ter voltado, ó, voltou a pingar. Então, vou acessar ela. IPAS. Já configurou mesmo então a segunda placa de rede. Então vou rodar o script de instalação. Foreman, eu tenho que esperar o Foreman acabar de instalar para eu começar ele. Vamos lá então dar uma breve explicação do script de instalação do DHCP, que é esse script, DHCP. Então, carrego o arquivo de variáveis lá, configuro essa variável aqui, proxy hostname, com o valor dessa variável que está definido em hosts. Aqui pego o IP que está atualmente na máquina, no caso ele vai pegar o IP que está com a rota padrão para a saída para a internet. Aí depois eu carrego esse arquivo aqui, que eu vou dar uma explicada nele que é um pouco mais complicado. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um par de chaves para SSH. Antes eu verifico se já existe já a chave pública. Costumo fazer isso em todos os scripts que eu crio. Faço uma configuração aqui no SSH Client, que essa configuração aqui é para ele não ficar checando os hosts lá dentro do arquivo do SSH Client. Depois eu troco chaves com a máquina do Foreman. Então, ou seja, esse script ele vai ser rodado na máquina de DHCP, mas ele faz um SSH na máquina do Foreman. Então, nesse momento aqui, só lembre que eu tenho uma chave pública configurada na máquina local, no caso do DHCP, tenho a configuração no SSH Client e tenho a chave trocada com a máquina do Foreman. Logo em seguida, eu instalo os repositórios lá do Foreman, instalo o Foreman Installer, configuro o hostname da máquina, configuro o SLinux para permissive, também configuro ele no boot, para o firewall, desabilito o firewall e aqui eu garanto que o IP do Foreman e o hostname do Foreman esteja no arquivo hosts da máquina local, no caso do DHCP. Aqui eu garanto que o IP do proxy local que está sendo configurado no momento e também o hostname desse proxy também esteja dentro do arquivo de hosts. Aí logo abaixo eu faço uma configuração dentro da máquina do Foreman. Então, ou seja, esse script está sendo rodado dentro do DHCP, ele vai levar configurações lá na máquina do Foreman. Por isso eu faço essa configuração do SSH aqui em cima e troco a chave. Para na hora que chegar nessas configurações aqui, ó, faço um SSH lá no Foreman para não ter que ficar digitando senha. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na máquina do Foreman e vai garantir
que o IP desse proxy e o hostname desse proxy esteja no arquivo de host lá do Foreman. Isso por quê? Porque o Foreman tem que conhecer o seu Smart Proxy tanto por IP quanto por nome. E abaixo, lá na máquina do Foreman também, eu crio um certificado no Puppet com o nome do proxy que está sendo configurado. Então, eu vou lá no Foreman, procuro o certificado no arquivo, na pasta aqui que fica geralmente os certificados do Puppet. Se eu não encontrar, eu crio o certificado com o comando do Puppet, Puppet Cert Generate. Para que também esse certificado? Porque a comunicação entre o proxy e o Foreman é feita via certificado. Via certificado e via também algumas keys que o Foreman gera na instalação dele, que são essas keys aqui, ó, chamada de Consumer Key e a Consumer Secret. Então, por isso, antes de começar a instalação de Smart Proxy, eu tenho que garantir que o Foreman Server já tenha terminado a instalação. Vamos ver então quantos, ó, lá já terminou. Então, se eu procurar esse parâmetro dentro das configurações do Foreman, aí ele já traz já qual que foi a chave gerada na instalação. Após a instalação do Foreman, só complementando, eu posso rodar o Foreman installer --help, que ele traz todas as configurações que ele está usando no momento. Então, por exemplo, aqui, Foreman -help, vou fazer um grep aqui em pass. Ele tem que trazer a senha que ele gerou na instalação do Foreman, certo? Olha lá a senha lá. Então, quando for acessar a interface web do Foreman, vai ter que ser com essa senha. Então, voltando na instalação do Smart Proxy. Então, eu gerei o certificado lá na máquina do Foreman. Aí depois aqui na máquina do Smart Proxy mesmo, eu crio essa pasta aqui, por causa que até esse momento eu ainda não instalei o Smart Proxy, então o Puppet não existe, então eu garanto que essa pasta vai existir, essas duas. Aí eu faço um SCP de cada certificado que foi criado lá no Foreman. Então faço um SCP do CA, faço um SCP do certificado e faço um SCP da chave privada. E abaixo eu vou lá no Foreman para buscar as keys que ele gerou. No caso, o Consumer Key e o Consumer Secret. E eu guardo essas chaves, uma dentro da variável Consumer Key e outra dentro da variável Consumer Secret. Tive que usar esse comando aqui no final aqui para ele remover a quebra de linha, por causa que esse comando do Foreman aqui, ele salvava o conteúdo daqui dentro da variável, porém com quebra de linha, então ele vinha com /n no final. E a forma que eu encontrei para remover esse /n do final foi usando esse comando aqui, tanto que eu instalo ele aqui em cima, certo? Então, voltando lá para o script de instalação do DHCP. Então, nessa linha aqui, ele faz tudo que eu acabei de explicar. E depois eu rodo a instalação do Foreman. Vou deixar rodando aqui. Teste -x. Então, ó, agora chegou naquele momento lá da troca de chaves. Só digito a senha uma vez. Ele já trocou a chave lá com a máquina do Foreman. E lá no Foreman, no arquivo de hosts, ainda não. Essa entrada aqui já é da instalação do Foreman, do script do Foreman. Vou deixar um at aqui. Em algum momento vai ter que aparecer o IP do DHCP e o hostname do DHCP. Enquanto isso, já vamos configurando já a máquina de DNS. Então, deixa eu lembrar qual que é a IP. DNS é a terceira máquina, então esse IP aqui. Vamos ligar a máquina de DNS. Isso, vamos acessar ela. Então, no caso aqui, vai ser final 22, rede 22, final 14. Trocar a máscara de rede. Trocar o gateway. E aqui eu vou apontar para ela mesmo, no DNS. Vamos reiniciar. E trocar a placa de rede lá no libvirt. Para a rede local virtual. Então agora eu não acesso mais dessa rede, eu vou ter que usar uma máquina de... Ah lá, aplicou, acabou de rodar aqui, essa linha aqui, ó. Ah lá, ele fez o SSH no Foreman, procurou pelo DHCP local e colocou o endereço lá dentro.
Então, só uma informação que eu esqueci de passar, a máquina de DHCP, como ela vai ter duas placas de redes, então ela vai me servir como ponte. Ou seja, o Foreman ele precisa chegar nas outras máquinas via SSH e via o protocolo do Foreman mesmo, lá de comunicação entre Smart Proxy e Foreman. Então aqui eu vou colocar uma rota para a rede 22/24, usando como gateway 92.168.1.1.91. Então, por exemplo, eu devo conseguir pingar agora o final 1 dessa rede, certo? E também o final 14, que eu acabei de colocar lá no DNS. Por algum motivo ele não configurou. Deixa eu forçar o restart aqui. Ah lá, já voltou lá atrás. Então, ok. Vou fazer um SSH nela. Ah lá, o Smart Proxy DHCP já terminou. Vamos deixar rodando então aqui do DNS. Vou deixar rodando enquanto eu explico. Trocando a chave, certo? Então, aqui mesmo eu explico. Em DNS. Então, aquele mesmo procedimento lá do DHCP. A instalação do Foreman. Lembrem que aqui na instalação do Foreman tem algumas variáveis, ó. DNS face, que vem lá do arquivo de hosts, DNS reverse, que também vem do arquivo de hosts. Aqui, ó, consumer key, que vem dessa variável aqui, consumer key, que é gerada, que é pega via SSH nesse script aqui. Então, a consumer key e a consumer secret. E no caso do DNS, depois que eu instalo o Foreman, eu faço uma configuração dentro da zona de DNS do Foreman, que é, eu pego o hostname do DHCP, o hostname do TFTP, do PUPT e do Foreman, e configuro os seus respectivos IPs apontando para cada máquina, certo? Então, eu garanto que as máquinas irão resolver o nome tanto via DNS quanto via arquivo de hosts. E logo depois eu restarto o serviço do DNS e o serviço do Foreman Proxy. Está rodando ainda. Faltou algumas explicações no DHCP. Então eu expliquei até aqui, certo? Então, como eu falei antes, o DHCP vai ser uma máquina que vai servir como ponte. Então eu aplico uma regra de ptables para masquerade, habilito no systemd o RC local e coloco essa configuração do iptables dentro do RC local. E abaixo eu configuro o repasse de pacotes e também coloco essa configuração dentro de um arquivo para ser persistente no boot. Então é isso. Aqui eu estou no DHCP, deixa eu sair e vou entrar no Foreman. Então, alguns comandinhos já de gerência, de linha de comando do Foreman. Então, o comando é hammer. No caso, eu vou usar o proxy list. Olha lá, vejam que ele já trouxe 3 Smart Proxies configurados. Um deles é o próprio Foreman Server, o outro é o DHCP e o DNS já está aparecendo aqui. O DNS já deve ter acabado, olha lá. Então o próximo serviço a ser configurado vai ser o do TFTP, que deve ser essa máquina. Ligar. E também já vou ligar a do Puppet. Já vou deixar a do Puppet aqui. Criar mais um screen para ele. Deixar aqui o do Puppet já pingando já para eu lembrar. Aí. Então TFTP 14. Não, DNS 14, o TFTP vai ser o 13. Isso tem que trocar também. Então, final 13, a rede 22. Isso, aqui tem que mudar, rede 22. Aqui vou apontar para o DNS local da rede do Foreman e reiniciar. Vou lá na máquina de TFTP e vou trocar para a rede local. Então, aqui na máquina do Foreman eu devo conseguir pingar o 92.168.22.13. Já está pingando, então vamos acessar 92.168.22.13. Yes. Então, o script vai ser usado é o Foreman, home, Foreman, vim, TFTP. Então aqui não tem muito o que explicar. Já expliquei essa parte aqui de cima, aqui também, e aqui vou deixar rodando ele. Trocando a chave, vim, Foreman, TFTP.
Então, a mesma coisa que eu faço nos outros, eu desabilito todos esses recursos do Foreman e habilito o TFTP. TFTP name server, eu aponto para o IP dessa própria máquina, que vem aqui dessa variável. E tem mais um detalhe que eu esqueci de falar lá no DHCP, que é esse parâmetro aqui do Foreman, que é onde eu levo o IP do TFTP para a configuração do DHCP. Então, na hora de configurar o DHCP, eu tenho que falar para ele qual que vai ser o servidor de TFTP. Então, é com esse parâmetro que eu faço essa configuração. Bom, então aqui vamos no Puppet. Então, o Puppet vai receber o IP final 12, né? 2, 12. Podia ter feito um seed pro Gator também, né? Certo, vamos reiniciar ele e trocar a placa de rede. A partir daqui, ping 192.168.22.12. Já voltou. Aqui na máquina do Puppet eu tenho uma particularidade que ela tem que ter, que o Puppet exige que a máquina tenha mais de 768, alguma coisa assim, gigas de memória. Gigas não, megas de memória. Então, vou aumentar a memória da máquina virtual para 1 GB. E eu sou obrigado a desligar a máquina para isso. Init 0. TFTP já terminou. Aqui no Hammer, não tem na lista. Hammer proxy list. Ah lá, então só faltamos o Puppet mesmo. Já desligou, né? Vou ligar ela. Dá um desânimo, né? Quando não tem o comando no histórico. Preguiça digitar. Já voltou. Então, home, foreman. Então vai ser o Puppet. Vou deixar ele rodando aqui e vou explicando. Trocando a chave, certo? Então aqui. Comecinho igual aos outros. Então eu desabilito o Puppet CA, porque o Puppet CA vai ficar na máquina do Foreman. Desabilito o Puppet CA para o proxy, porque eu posso ter isso também. Eu posso ter um Puppet CA na máquina do Foreman e também posso ter um Puppet CA no Smart Proxy, mas nesse caso eu não estou usando. Desabilito o TFTP e aqui nesses dois parâmetros aqui, que é o Foreman Proxy Trust Hosts, que é eu tenho que falar para o Foreman qual que vai ser os Smart Proxies que estão habilitados a usar o Foreman. Então, eu tenho que falar isso tanto para o Foreman quanto para o Smart Proxy. Então, eu faço essa chamada aqui, faço essa configuração no Foreman Installer 2 vezes. Uma falando qual que é o hostname do Foreman e outra falando qual que é o hostname do Smart Proxy. Logo depois eu faço o clone desse repositório aqui, da onde está esses scripts, porque nesse repositório também tem alguns manifestos de Puppet. Cadê? Tá aqui, ó, em módulos. Então, ou seja, eu faço o clone desse repositório e já coloco ele no caminho dos environments do Puppet. Então, depois é só dar um import lá no import environments lá no Puppet, no Foreman, que ele aparece esse environment para mim lá. Então, tá aqui, ó, os módulos do Puppet. A maioria deles estão desatualizados, porque eu escrevi esses módulos na versão 3. Então, a versão, como eu estou usando na versão 4, ele não permite mais os módulos nesse formato aqui, ó, usando nome, traço, nome. Então, todos esses módulos que estão com traço aqui, ele não vai aparecer lá no fórum. Vamos ver a instalação. Está em 0 ainda. Bom, vamos acessar a interface web então do Foreman pela primeira vez, né? Aqui já. Então, admin. Aqui mesmo é o Foreman. Então, lembre que eu posso pegar a senha do admin, que foi gerada pelo Foreman Installer a partir do --help, mas ele também fica configurado no arquivo de configuração do Hammer Client, que fica na raiz, Hammer, CLI, Foreman. Então fica configurado aqui também, por isso que eu consigo fazer esses comandos aqui, ó, do Hammer, hosts. List, será que é assim? Não, acho que é host só.
certo? Então, ou seja, se eu mudar essa senha lá na interface gráfica, aqui no ambiente web, esses comandos aqui não vão funcionar mais, ao menos que eu venha aqui e também altere a senha que eu coloquei lá aqui mesmo. Então, aqui a interface web do Foreman, temos aqui um breve overview aqui dos reportes do Puppet, máquinas criadas. Veja que ela está totalmente limpa porque não tem nada nele. Então, o Smart Proxy vai aparecer aqui, ó, infraestrutura, no Smart Proxy. Olha lá, ó, todos os Smart Proxy que eu subi. Tá faltando o do Puppet, né? Aqui tem o Smart Proxy do DHCP, que aqui eu posso fazer um import subnets, que ele deve trazer a subnet que eu configurei lá, ó. 22, prefixo 28. Vou dar um nome aqui. O DNS que ele vai entregar vai ser... Por mais que eu configure lá no Foreman Installer, lá, coloque no DHCP, ele não pega essa informação automaticamente, como pegou as outras aqui, então eu sou obrigado a completar. Aqui nesse parâmetro aqui, eu tenho DHCP, internal e none, que é a configuração, como ele vai fazer a configuração do DHCP, que é como o Foreman vai gerenciar a distribuição de IPs para as máquinas. Que no caso do none, ele não vai fazer esse gerenciamento. No caso do internal DB, ele vai armazenar esses IPs dentro do banco de dados e vai liberar esses IPs em forma ordenada. E tem o DHCP, que é o mais indicado, que ele faz uma varredura na rede para ver quais IPs estão liberados para entregar para as máquinas. Aqui eu posso falar qual que é a VLAN que vai ser usada nessa rede. E em boot mode eu tenho DHCP e stat. Quando eu crio máquina a partir do Foreman, ele vai lá na máquina criada e configura o arquivo de configuração da rede como DHCP ou como stat. Que no fundo, os dois acabam sendo a mesma coisa. Pois se eu deixar como DHCP, o próprio Smart Proxy de DHCP, ele se encarrega de entregar sempre o mesmo IP para aquela máquina. E isso fica válido enquanto a máquina existir no Foreman. No caso, se eu apagar a máquina via libvirt e não apagar ela via Foreman, esse MAC fica amarrado ao IP da máquina. Então ele não libera esse IP. O Puppet já terminou, então deve aparecer agora na lista. Olha lá, Puppet. Então é isso, vou deixar o resto para o próximo vídeo, então, que esse vai ficar muito grande.